Eu estou aqui gravando uma série sobre decisões erradas que eu tomei na vida e eu já falei sobre uma decisão errada que eu tomei na vida que tem a ver do fato de eu não ter escolhido a carreira de jornalista especializando em jornalista do futebol. Era isso que eu devia ter feito. Como vendo uma declaração do PVC do Paulo Vinícius Coelho, eu me dei conta disso, né? E a segunda decisão que eu tomei errada na minha vida, qual foi, gente? Em 2016, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, ela montou um grupo de trabalho para melhorar o calendário do futebol brasileiro. E eu fui convidado para participar desse grupo de trabalho, né? Muito bem. Eu fui participar do grupo de trabalho, eu aceitei o convite, né? Primeiro, o consultor lá da Ernst Young que me convidou, e eu perguntei, vem cá, eu vou ter autonomia para falar tudo que eu quero, porque eu tenho críticas em relação à CBF e críticas sérias, né? Ele, não, você vai ter autonomia, né? E eu ponderei, olha, então é uma oportunidade que eu tenho de tentar ajudar a melhorar esse calendário, porque eu conheço o assunto. Eu, na época, era considerado o maior especialista em calendário do futebol brasileiro no Brasil, né? E, enfim, então eu vou poder colaborar, vou poder ajudar e tal. É óbvio que o pessoal do Bom Senso Futebol Clube não vai ficar feliz comigo, né? Porque eu trabalhei no Bom Senso Futebol Clube, né, gente? O Juca Kfouri não vai ficar feliz comigo, mas eu acho que eu tenho que entrar sim e tentar ajudar a melhorar alguma coisa, né? E aí eu, na época, até mandei um e-mail pro Juca Kfouri explicando que eu recebi o convite, que eu aceitei, por que eu aceitei, e que se não houvesse mudanças estruturais eu ia sair do grupo e tal. Como, aliás, foi o que acabou acontecendo, eu já vou chegar lá, né? O Juca Kfouri ficou bravo comigo, nunca mais tivemos a relação cordial que tínhamos antes, né? Ele me riscou do caderno dele, mas paciência, não se faz omelete sem quebrar ovos, né? E como dizem por aí. E aí eu fui participar, né? Primeira reunião. Vamos discutir a adequação do calendário do futebol brasileiro ao calendário europeu. Algo que eu sempre defendi. Eu defendi e botei meus argumentos. Tomei a primeira cacetada. Rejeitado por unanimidade, né? Depois, segunda reunião. Não dá para adequar o calendário ao futebol europeu, mas dá pelo menos para fazer o Campeonato Brasileiro durar a temporada toda, que é a principal competição. Tomei outra cacetada, perdi por unanimidade. Terceira proposta. Em data FIFA não tem jogo de clube, né? Hoje eu até nem acho isso. Eu acho que em data FIFA pode haver jogo de clube, mas de competições secundárias, né? Mas o conceito era esse, preservar a data FIFA para seleções e não expor os clubes a desfalques em competições mais importantes, né? Perdi por unanimidade. Aí eu pensei assim, bom, então eu tô ficando aqui como vaquinha de presépio, eu não vou aceitar esse papel, né? Eu vou mandar um e-mail aqui pro Manuel Flores, que era o diretor de competições da CBF, dizendo que eu tô me desligando do grupo. E aí eu mandei um e-mail, né, um e-mail formal, agradeci a ele, mas disse que não estava concordando com os rumos e que por isso eu estava saindo, né? Bom, e eu efetivamente saí, como aliás eu falei na carta para o Juca Kfouri, né? E talvez eu tenha tomado a decisão mais errada da minha vida profissional aí. A decisão mais errada na minha vida profissional tenha sido essa, né? Por quê, gente? Porque se eu fico lá engolindo o sapo, né? Engolindo o sapo e tendo minhas propostas reprovadas, mas eu continuo na CBF, fatalmente o que ia acontecer é que eu ia virar assessor do Manuel Flores, né? Manuel Flores, que gostava de mim, inclusive, tá? Só que perante a minha recusa de continuar, ele obviamente também me riscou do caderno, né? E com isso eu tinha uma perspectiva profissional de trabalhar numa coisa que eu gostava, influenciando os rumos em cima do que eu gostava, muito embora por vezes eu fosse perder como eu perdi nessas três primeiras. Não, eu joguei tudo fora. Eu joguei tudo fora, né? Então,
É claro, o Manuel Flores depois ele saiu da diretoria de competições, entrou o Júlio Avelar, que é o atual diretor, porém durante 5 ou 6 anos o Manuel Flores permaneceu ali e eu poderia estar junto com ele, que poderia me abrir boas perspectivas profissionais, network, aprendizado, em cima do futebol, que é a coisa que eu sempre me apaixonei, em cima do debate sobre o calendário, que é o assunto que eu mais prezo no futebol, e tudo isso, né? E eu joguei a oportunidade fora. Por quê? Porque eu me prendi aos meus dogmas, né? Ah, os meus dogmas são esses, eu vou ser fiel aos meus dogmas, então eu tô fora. Eu mesmo dou o meu pé da bunda em mim mesmo, né? Ao passo que se eu não fosse tão preso aos meus dogmas, eu podia continuar e construir uma carreira, construir uma situação financeira melhor, e eu tenho família, né? E sobre a situação dos dogmas, eu viveria com isso e até tentaria influenciar ao longo do tempo na medida que eu pudesse. Então foi uma grande borrada que eu cometi. Então, você jovem que tem que tomar decisões sobre a tua vida profissional, é o seguinte: você querer trabalhar no que quer é mais importante do que os dogmas que você defende. Os dogmas você vai moldando, os dogmas você vai realçando ou tornando mais fracos ao longo do tempo. Mas se você está dentro, você tem mais poder, inclusive, de influenciar os dogmas, né? Não coloque os dogmas acima da atividade. A atividade é mais importante que os dogmas, né? Se eu tivesse entendido isso, eu teria continuado lá na CBF. Eu teria continuado lá na CBF. Apesar do Juca Kfouri ter me riscado do caderninho, apesar do pessoal do Bom Senso Futebol Clube ter raiva de mim, né? A grande maioria não fala mais comigo, né? O Paulo André, que gostava muito de mim, não fala mais comigo. Gosto muito de você, tá, Paulo André? Mas isso é real, né? O Ricardo Martins não fala mais comigo e tudo isso porque eu aceitei ir para a CBF, né? Mas eu aceitei na melhor das intenções de ajudar a melhorar a porcaria de calendário que a gente tem aqui no nosso futebol. E depois, quando eu podia ter continuado isso, inclusive ao longo do tempo influenciar nisso, eu me auto-sabotei e caí fora. Não cometa esse erro, jovem, né? Se alguma coisa, alguma diretriz que você tem não é cumprida e você está se incomodando, mas você está dentro de algo que você sonhou estar, não faça o que eu fiz. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, agradeço aí pela assistência, obrigado a todas, a todos e a todos. E por gentileza, like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.